Saudações, meus amados amigos, amigas que estão neste momento participando da EBD Dominical. Hoje a lição número 6. Para quem está participando a primeira vez, meu nome é Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos aulas de médio e bacharel em teologia. Também curso de liderança e treinamentos e estamos aqui para servir os amados irmãos. Hoje a lição número 6 nos fala a necessidade de um planejamento financeiro. Aliás, antes de prosseguir, eu quero falar para você que existe um link embaixo do vídeo, aliás, 3 links que você pode baixar estes slides, seja em PDF ou em PowerPoint, em 2 versões, para você usar, ok? Para você usar na tua EBD, na tua escola bíblica dominical, ou você estudar em casa, tá bom? Então é gratuito, é acessível para você e que você possa fazer um bom uso dessas informações. A lição número 6 de hoje tem como texto áureo Lucas 14, 28, onde essa palavra aqui é de Jesus, que diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar. Então, aqui fica uma palavra assim, bem objetiva, bem clara de Jesus. Primeiro, antes de colocar a mão na massa, antes de edificar, primeiro faça um planejamento para ver se dá para fazer aquilo que precisa ser feito, ok? Então essa é a primeira informação que temos no nosso texto áureo. A verdade aplicada diz que o planejamento financeiro é imprescindível para a administração das finanças no lar. Então vamos falar hoje sobre esta necessidade do planejamento. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, a importância do planejamento familiar. Segundo, apresentar como manter as finanças sob controle. Terceiro, ensinar como administrar com sabedoria a mordomia familiar. Vamos trabalhar nesses 3 objetivos, ok? Nosso texto está em Eclesiastes 5, versículo 19 e Lucas 14, versículos 28 ao 30. Por favor, você lê aí, que eu vou já direto na introdução. Primeiro nos diz que é fundamental que a família entenda e aplique o princípio da mordomia cristã no uso do dinheiro e dos bens. Por que eu preciso entender os princípios da administração financeira, a princípio, em primeira mão, familiar? Porque isso evitará muitos desgastes e todos serão beneficiados. Então, toda a família vai desfrutar dos resultados positivos se houver esse planejamento, esses princípios foram usados na mordomia do dinheiro. Planejamento, um princípio bíblico. Nós temos 3 subpontos. Evitar a precipitação, é preciso ter cuidado com as dívidas e a relevância do local de moradia, ok? Esses 3 pontos. Bom, então um dos aspectos mais relevantes na vida familiar é o que envolve as finanças, requerendo atenção e equilíbrio no trato com as mesmas. É interessante que a Bíblia fala desse tema. Antigamente, nós tínhamos uns preconceitos contra o dinheiro, contra a riqueza, interpretávamos alguns versículos de forma errônea, dizendo que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Mas a Bíblia não diz isso, A Bíblia não está falando disso, A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, Vamos ver daqui a pouco isso, É outra situação. Mas é importante que você tenha agora, abra sua mente, comece a ler a palavra, vendo como Deus fala do tema
que é a prosperidade financeira, do enriquecimento, tá? E de que as pessoas, né, tenham uma vida ideal, adequada, vivendo aqui nesse planeta Terra, ok? Bom, primeiro ponto, evitar a precipitação. Precipitação é presa e refletida imprudente. Então aqui é uma questão de refletirmos sobre a importância de não sermos apressados na administração financeira do lar, porque tem discórdias financeiras, tá? E as discórdias financeiras estão dentro dos fatores primeiros para o divórcio. Então pense um pouquinho comigo. Se houver precipitação irrefletida, uma precipitação, né, ou seja, uma pressa irrefletida na administração financeira, no planejamento, vai dar problemas. Como eu coloquei uma frase aqui, quem falha no planejamento está planejando falhar. Então, isso é uma estatística que nos diz que um dos fatores que colabora com o divórcio é a questão financeira. Quando a questão financeira rompe, quebra e a família não consegue viver em relacionamento bom e cuja causa é financeiro, normalmente dá divórcio, tá? Eu sei que dinheiro não traz felicidade, tá? Isso é fato. Vamos falar daqui a pouco. Mas é importante, tá, que todos nós queremos ter uma estabilidade, tá? O mínimo que seja, mas precisa ter essa estabilidade. Bom, é preciso cuidado com as dívidas, tá? O segundo ponto aqui. O ideal é que tudo seja planejado com antecedência, inclusive o aspecto financeiro. Estamos falando aqui em família. Então, a família deve planejar, tá, antecipadamente o que vai precisar gastar, quanto precisa, né? Ele tem que fazer um planejamento, um plano das suas finanças. O casal precisa, primeiro, agir com planejamento. Tá? Então, o casal, os dois têm que se sentar, analisar todo o contexto, todos os objetivos, o caminho que eles precisam, tá? Isso é planejar, né? Eu estou aqui no ponto A, eu quero chegar no ponto B, eu vou planejar o caminho que eu vou fazer para chegar onde eu quero chegar. E nesse planejamento exige que as pessoas, o casal, sejam sinceros e transparentes, tá? Quanto mais sincero forem, transparente no seu planejamento, na sua realidade financeira, eles vão acertar com melhor qualidade seus objetivos, ok? Então o casal precisa fazer seu planejamento, sua análise. A análise envolve estar consciente onde que estamos hoje. A análise é isso. Como é que está as nossas entradas, as saídas, quanto que estamos devendo, quanto não estamos devendo, quanto está sobrando de positivo, ou se está no negativo, quanto que está. Essa é uma análise que deve ser feita. Também precisa o casal definir qual o padrão de vida que terão inicialmente. Tá? Se o casal está iniciando a sua vida conjugal, eles precisam se sentar e pensar: o que nós queremos inicialmente? Será que eu vou querer, né, uma casa de um padrão X ou de um padrão Y, né? De um padrão elevado, médio? Quais são os nossos recursos, né? Que papel vai desempenhar cada um? Tem gastos, casou tem gastos, isso é inevitável, ok? Então tem que se definir primeiro como estão as tuas despesas, né? Evitar as despesas e as dívidas desnecessárias. Se eu quero viver num padrão, tá, que eu estou escolhendo, eu tenho que ver que recurso eu tenho, né, que eu vou evitar comprar desnecessariamente para eu conseguir viver esse padrão. O padrão que eu quero me exige um recurso financeiro que eu tenho que igualar ele ou passar um pouquinho para que eu tenha um saldo positivo, ok? Então tem que se sentar, né? Se não houver uma definição, um acordo de ambas as partes, vai dar problemas futuramente. A relevância do local de moradia.
Se querem iniciar a vida conjugal com a casa própria, precisa de diálogo e planejamento. Ah, eu vou casar quando comprar minha casa. Ok, tudo bem, ótimo, parabéns por essa postura. Eu tenho amigos que fizeram isso, mas fizeram com planejamento. Tá? Então o casal já entra com a mentalidade: eu vou casar e está escrito, deixará o homem, seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher. Então para eu deixar eu preciso ter minha casa. Então essa é uma visão, tá, do futuro. É necessário, tá, então que este versículo se cumpra para que haja uma adaptação e amadurecimento do casal. Muitas vezes as pessoas, às vezes optam, por viver no quintal, no fundo do quintal da mamãe, do papai, ou num quartinho separado lá mesmo dentro do terreno, isso até inicialmente talvez ajude, tá? Mas a longo prazo faz mal, porque a pessoa não vai amadurecer, o casal não vai amadurecer como deveria amadurecer. Então, para que haja adaptação de ambos, tá, marido e mulher, devem ter em mente o objetivo, tá, de ter a sua própria casa. Tem que enfrentar a circunstância, tá? Vocês têm que decidir, se afastar, dos pais, como disse um certo pastor, estar longe o suficiente de não estar todo dia na casa dos pais e perto o suficiente, para que quando há necessidade estejam também próximo dos pais, tá? Ou seja, tenham um acordo, façam um acordo, mas tenham por objetivo que precisam de ter um local de moradia. Essa é a relevância, tá? Tem que ter, tá? Uma questão de objetivo de vida, ok? Administrando com sabedoria. Vamos lá, arrecadar mais do que gasta, controlar nossos impulsos e a importância da reserva. Veja, nós vamos mostrar aqui 3 diferenças, tá? Em palavrinhas. O que é uma necessidade? Necessidade é aquilo que vai somar de forma positiva aos nossos objetivos. Então eu vou comprar algo, tá? Mas quando estou comprando, estou investindo para que os meus objetivos futuros venham a se realizar. Então, uma necessidade é algo que você vai comprar, mas este algo, ele tem que somar, tá? Ele tem que favorecer o alcance de objetivos maiores. Ah, mas eu queria comprar só algo que eu desejo. Ok, um desejo é aquilo que nos satisfaz. Você pode comprar algumas coisas que te satisfaz, que são desejos teus, mas compra como se fosse uma recompensa, conforme a tua disciplina financeira. Ou seja, primeiro alcança as necessidades, tá? Tendo as necessidades cobertas, você vai juntar um recurso financeiro e você vai se premiar satisfazendo esses desejos. Tá? Não há nada de errado, mas em princípio tem que se pensar na necessidade. Agora, existe algo que se chama cobiça. A cobiça é um desejo descontrolado que pode te escravizar. As pessoas têm um desejo de comprar a mais, comprar sem necessidade, comer a mais sem necessidade e outros pontos, tá, que seus desejos lhes determinam e não tem controle. E a cobiça seria como um carro, que você está dirigindo e está descontrolado. Tá? Num dia de chuva, esse carro derrapa, está descontrolado, pode dar problemas de acidente. Então, temos que ter cuidado de diferenciar o que é uma necessidade que de fato você tem, o desejo que você tem e a cobiça. Separe esses fatores para que você não caia no laço da cobiça. Amém? Bom, arrecadar mais do que gasta. Veja, o arrecadar mais do que gasta é importante. Tá?
Eu tenho que saber equilibrar, sempre ter mais entrada do que saída, sempre para que se mantenha um saldo positivo. Veja o que o sábio Salomão em Provérbios nos disse: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, livra-te como a gazela da mão do caçador. Olha que texto, bonito, que é Provérbios, tá? Eu não coloquei o capítulo, mas é o capítulo 6, ok? Provérbios capítulo 6, estamos vendo o 1, o 5, 6 e 8, ok? Veja, então o sábio Salomão disse: se você está devendo, faz de tudo para se livrar como a gazela da mão do caçador. Agora ele te dá uma ideia como você se livrar do problema da dívida financeira. Ele disse assim: vai ter com a formiga o preguiçoso. A primeira questão já está chamando a atenção aqui o sábio Salomão, dizendo nada de preguiça. Se tiver preguiça, sempre vai ter gastos desnecessários e dívidas. E aí agora ele diz: olha para os seus caminhos e ser sábio. Olha o que Salomão está dizendo. Você vai olhar para a formiga e você vai aprender, vai observar os caminhos, como que uma formiga trabalha. Como que ela trabalha? Aí ele diz: a formiga prepara no verão o seu pão e na cega ajunta seu mantimento. Olha o que o sábio Salomão está dizendo: existem oportunidades que a vida naturalmente nos proporciona. E você tem que aprender a enxergar estas oportunidades. Assim como o verão vem, depois vem o inverno, ou primavera, verão, inverno, existe uma sequência. O próprio Deus te dá oportunidades. Agora tem que aproveitar. A formiguinha ela aproveita, tá? Ela prepara no verão seu pão e na cega ajunta seu mantimento. Aí quando vem o inverno, ela está tranquila, está sem dever a ninguém. Então o sábio Salomão está dizendo: se você quer se livrar das dívidas, trabalhe, aproveite as oportunidades, porque somente assim você vai conseguir sair das dívidas. Arrecadar mais do que gasta. Para saber como está a nossa saúde financeira, é necessário ter os registros de todas as entradas e saídas. Um problema às vezes que nós enfrentamos é que não registramos, então nós não temos uma visão real, tá? Das circunstâncias, né? Não sei quanto que está entrando, quanto está saindo, como que estão minhas dívidas, eu penso que estou bem, não estou bem. Então tem que se fazer um registro, tá? Uma coisa simples, coloca, mas faz o registro. Eu vou colocar um link de uma planilha financeira para você, se quiser baixar, tá? Aí você registrar isso, né, nas tuas finanças, ok? Bom, controlar nossos impulsos. Precisamos frear o impulso consumista e se libertar da cobiça, ou seja, do desejo descontrolado. Veja o impulso consumista, né? Então as pessoas têm compulsões, tá? A compulsão justamente é esse impulso consumista, né? O consumismo e a cobiça são compulsões motivadas por algum sentimento que precisa ser satisfeito, tá? Tem pessoas que gastam dinheiro, né, porque ficam nervosas. A pessoa fica nervosa e uma forma de acalmar, tá, essa compulsão, né, aliás, esse sentimento de nervosismo, é comprando, gastando, sem necessidade. Então, é uma compulsão que a pessoa está tendo. Então, a pessoa precisa pensar e verificar o que ele está impulsionando, tá, a fazer o que está fazendo. Tem alguma coisa que ele está impulsionando. Este sentimento precisa ser sarado, satisfeito, aí para com essa compulsão, ok? A importância da reserva.
Em Provérbios 21:20 diz que tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Existe lá. Mas o homem insensato o devora. Veja só o que o sábio Salomão está dizendo. O tesouro e o azeite, a riqueza, a prosperidade e o azeite, né, veio para ambos, tá? Para as duas pessoas. Só que um ajuntou, guardou uma reserva. O outro comeu tudo. Tá? O homem insensato o devora. Deus nos abençoa e diz a palavra que Deus dá semente ao semeador. Então Deus dá a semente para as pessoas. Só que a pessoa come tudo, né? Come a semente, aí fica sem ter o que plantar. Então isso o Senhor está dizendo, tá? Deus através de Salomão está dizendo que isso é insensatez. Tá? Se tem um recurso, você não pode comer tudo. Tem que ter uma semente dos teus recursos para que você plante e aquilo produza novamente. Tá? Um investimento. Em Gênesis 41, nós temos um exemplo muito bom, tá? Acerca da prosperidade. Esse é o caso de José, tá? José chamado historicamente José do Egito. Ele tem uma interpretação acerca dos sonhos de Faraó. E ele diz, eis que vem 7 anos e haverá grande fartura. E depois levantar-se-ão 7 anos de fome. Olha só que coisa interessante, tá? Que José está dizendo. Tem tempo de fartura e tem tempo de fome. Então, você deve entender que esse ciclo acontece na vida de todo mundo. Tá? Existe algum momento, né, que estamos bem, outra hora que não estamos bem financeiramente. Isso faz parte. Agora, se eu sei que faz parte, eu tenho que saber trabalhar, né, com as duas partes, tanto no período da fartura, quanto houver risco, né, de que haja fome, eu tenho que saber trabalhar com esses dois pontos. Olha como José, né, que é um homem cheio do Espírito de Deus, aconselha. Disse assim, faça isto, Faraó. Tome a 5ª parte, ou seja, 20%, da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Tá? E assim José, diz o texto, comprou toda a terra do Egito para Faraó. Veja que coisa inteligente, tá? Que você pode resolver também seus problemas assim. José está dizendo, a fartura, a abundância vai vir, mas não vamos comer tudo. Vamos guardar 20% de toda a colheita, tá? Ou seja, uma 5ª parte, 20%, e vamos só consumir 80%. Durante os 7 anos, esses 20% vão se acumulando, e nós só vamos comendo, usando 80% da entrada. Quando veio o período da falta, da escassez, como José tinha juntado e os outros tinham comido tudo, não juntaram 20%, o que aconteceu? Todo mundo começou a passar necessidade e José tinha abundância na casa de Faraó. E então todo mundo veio comprar e José, assim, quando ele vendia o produto, acabou recolhendo toda a riqueza do Egito para Faraó. Olha, perceba como que isso é inteligente. Na época das vacas gordas, né, da fartura, José enriqueceu. Na época das vacas magras, que da fome, também José enriqueceu. Aliás, enriqueceu mais na época das vacas magras, ou seja, na época das circunstâncias adversas. Isso nos ensina o quê? Que devemos economizar para dias melhores, não para emergências. Olha só o que estou dizendo. Não junte dinheiro pensando, eu vou juntar, quem sabe vai surgir alguns problemas. Não, não é essa a mentalidade de José. A mentalidade é, vamos juntar bastante, porque
nós vamos ter dias melhores, porque nós vamos ter recursos para fazer maiores investimentos e vai surgir a oportunidade de fazer investimentos. Deu para entender isso, tá? Cuidado com essa mentalidade negativa de você ficar pensando, tem que guardar porque pode acontecer que vai ter um problema, uma dificuldade, um imprevisto e vamos ter um recurso, tá? Não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Porque, mas não vai vir dias bons? Pode até vir, ok? Mas tua mentalidade deve ser juntar para você ter melhores dias, igual José fez. José juntou 20%, né, do seu tempo de fartura e teve dinheiro para investir no futuro, ok? Depois dos 7 anos que veio de escassez, ele estava com recurso para ter melhores dias. A presença de Deus no planejamento, reconhecer Deus como Senhor de tudo, administrar com sabedoria a nossa mordomia familiar, honrar a Deus também com as finanças. Reconhecer o Pai como Senhor é pedir o seu auxílio e orientação, são sempre as mais sábias escolhas do que fazemos, tá? Então, reconheça Deus como Pai e Senhor. Fale com Ele, peça uma orientação, um auxílio. Ele vai te mostrar, assim como agora já está mostrando a você mediante esta lição, Ele vai te direcionar para você ter sábias escolhas na tua administração financeira. Reconhecer Deus como Senhor de tudo. Veja o que disse no texto de Deuteronômio, capítulo 8, 17 e versículo 18. Portanto, não digas no teu íntimo, a minha força, né, me fez enriquecer. Né? Não diga isso. Antes te recordarás, te lembrarás, vai ficar na tua mente que Yahvé, o Senhor teu Deus, tá? Porque Ele é o que te dá força e capacidade para gerar riqueza. Então, pensa bem, se você ficar se apoiando nos teus recursos naturais, pode ser que você não tenha a capacidade de gerar abundância. Se você se lembra, tem em mente sempre que Deus é que te dá força e capacidade para gerar riqueza, tá? Vai se cumprir na tua palavra o que diz o salmista, que o Senhor acrescenta, tá? Riqueza, prosperidade e não há causa de dores. Tá? Então é interessante isso na palavra, tá? O Senhor te prospera e não tem dores, enquanto alguns, né, sofrem dores, tá, ao buscar enriquecerem. Então existe uma vantagem, vou dizer assim, tá? Quando você confia em Deus e você sabe que Ele que está direcionando para o melhor. O que valorizamos nos domina. Veja, Mateus 6,21 diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, o que Jesus está dizendo? O que é que você valoriza como tesouro? Então, ter prioridades dos valores é necessário. Tá? Deus ou as riquezas? Tá? Quem vai ser para você a prioridade? Porque aquilo que você enfatiza, tem como prioridade, isso domina a tua vida. E se os tesouros, tá, a riqueza for um fim em si mesmo, tá, não vai dar certo. Você vai sofrer, porque as riquezas por si próprias não te dão, tá, a felicidade plena. Deve existir algo a mais do que isto. Tá? Então, a orientação de Jesus é, em primeiro lugar, Deus. Tá? Pensa, tá, que você vai se enriquecer, vai ter riqueza, vai ter tesouros, mas para usar estes tesouros segundo a orientação de Deus, tá? Isso é colocar Deus em primeiro lugar. A motivação deve ser que aquilo que Deus te dá ser um instrumento para ajudar o próximo. Amém? Bom, administrar com sabedoria a nossa mordomia familiar. 1 Crônicas 29:14 disse:
Porque quem sou eu? É Davi falando, tá? E quem é meu povo? Se tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas. Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Olha o que Davi está dizendo. Se eu tenho o que eu tenho, é porque Deus me deu. Quando está dizendo, quando eu ofereço algo a Deus, não estou oferecendo nada que é meu. Na verdade, essas riquezas foi Deus quem colocou na minha mão. Se eu estou a oferecer a Deus, estou só lembrando a minha gratidão a Ele. Então, Deus nos confia as suas riquezas e compete a nós administrá-las com sabedoria. Amém? Ainda diz o texto, né? Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão, tá, com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho. Tá? Isso aqui está no texto de Provérbios, tá? Capítulo 3. Eu não coloquei o capítulo, mas o capítulo 3, versículos 9 e 10. Veja o que está dizendo. Honrar ao Senhor com os teus bens e com as primícias. Tá? Se você faz isso, consequência, vai ter fartura. Encherão com fartura os teus celeiros. E transbordarão de vinho. Vinho aqui é um símbolo de felicidade, de alegria. Então vai ter uma alegria quando você aprende a ter prioridades. Então, em que nos ajuda esse texto? Será que Deus vai mandar do céu um dinheiro falsificado para nós? Claro que não. Mas os benefícios são os seguintes. Aprendemos a organizar as prioridades. Tá? Este é um dos princípios para enriquecer. Se você não tem prioridades, tá? Bem possível é que você não enriqueça. Então aprenda a ter prioridades. Tá? Quando diz assim no texto anterior que eu coloquei aqui, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. Tá? A palavra primícia é justamente primeiro. Então o Senhor está dizendo, coloque uma hierarquia de prioridades nas tuas finanças. Porque esse é um dos princípios para você enriquecer. Segunda questão, ser feliz independente das circunstâncias. Quando você faz o objetivo de prosperar, de enriquecer, que não seja um fim em si mesmo ou dinheiro, você vai ser feliz independente das circunstâncias. Paulo disse que ele se sabia, né, se contentar com muito ou com pouco. Ele aprendi a contentar-me. Tá? Então, ter uma vida com contentamento é dizer que a minha felicidade não depende das circunstâncias externas. Se tem, estou feliz. Se não tem, eu não estou infeliz. Tá? Continuo feliz, porque quando estou com minha mente relaxada, tranquila, eu enxergo possibilidades de retomar as direções da minha vida e recuperar tudo. E terceiro ponto, tá? O fato de ter prioridades, de priorizar Deus, nos liberta da visão pobre. Ou seja, há abundância para todos. As pessoas, quando são avarentas, né, mãos fechadas, tá? Eles têm lamentavelmente, eles têm perca, tá? Eles perdem a oportunidade de enriquecer. Porque a visão pobre faz que as pessoas tenham a mão fechada. Se você tem a mão fechada, como é que a bênção vai vir e você vai segurar? Tem que ter mão aberta, para que a bênção venha nas tuas mãos. Tá? As pessoas não podem ter visão pobre. Visão pobre é quando alguém olha para a pizza e diz assim, eu já vou cortar uns pedaços a mais para mim, porque pode ser que falte. Tá? Isso é uma visão pobre. Esqueça disso, existe abundância para todos, tá? Existe pizza para todos, ok? Quando você enxerga que Deus é suficiente, tem abundância para todos, qual é o resultado? É riquezas, tá? Então tenha prioridades, aprenda a ser feliz independente das circunstâncias e tenha uma visão de abundância. Isto vai te levar à prosperidade.
Concluindo, se o Espírito Santo nos conduz, que o Espírito Santo, aliás, nos conduza também no planejamento e administração das finanças e dos bens que Deus tem permitido que esteja conosco. Eu espero que o Espírito Santo esteja iluminando tua mente neste momento para que você prospere financeiramente. Muito bem, nós mostramos a importância do planejamento familiar, apresentamos como manter as finanças sob controle e ensinamos como administrar com sabedoria a mordomia familiar. Deus te abençoe, meu amado, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tá? E não esqueça de inscrever-se em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe, abençoe vidas, tá? E tenha uma vida próspera. Esse é o nosso desejo. Uma boa escola dominical. Até a próxima ocasião.